Olá a todos, meu nome é Leonardo. Eu vou relatar sobre as últimas aulas que eu tive no estágio. Nas últimas aulas, o conteúdo trabalhado foi a parte de elerodinâmica. Sendo assim, eu tentei introduzir a ideia de corrente elétrica juntamente com alguns experimentos. Eu fiz algumas analogias sobre corrente elétrica e um fluxo de água no rio, assim como também utilizei a analogia de uma bateria comparada a uma caixa d'água. Sendo o fluxo, com essa analogia da caixa d'água, que a caixa d'água seria a bateria, eu quis colocar a ideia que a caixa d'água funcionasse como uma pilha, os canos como os fios e a torneira o aparelho em si. Então a ideia consistiu em trazer a torneira como um aparelho. E o que alimenta o aparelho? Os canos. Essa torneira grande quer dizer que seria um aparelho potente. Então quanto mais eu abrisse a torneira, mais energia, mais água sairia. Logo, na aula foi utilizado por modo dispositivo. Ao mesmo tempo, eu coloquei que quanto mais água, maior seria a corrente. Então a ideia era introduzir o conceito que quando o aparelho é mais potente, o cabo dele é mais grosso. E por que ele vai ser mais grosso? Porque ele vai ter que ter mais fluxo de elétrons. Eu acho que assim, não deu para avaliar se eles entenderam ou não esse conceito. Eu não tive nenhuma resposta. A resposta que eu tive é só a resposta na hora, assim, do pessoal assistindo a aula. Aí depois, após isso, eu também trabalhei com experimentos, demonstrando os efeitos da corrente. Então, quando a corrente passava por um condutor, o efeito Joule atuava, esquentando. Outro efeito que eu trabalhei foi o efeito magnético. Quando a corrente passava por um fio e eu enrolei esse fio num prego, ele se tornou um ímã. Então, a passagem da corrente naquele fio gerava campo magnético e tornava o nosso prego magnetizado. Então, com os efeitos, eu notei que os alunos eles prestaram mais atenção, eles queriam saber o que acontecia, como acontecia, o porquê acontecia. Então, nessa parte foi mais utilizado a parte experimental e demonstração dos efeitos, os efeitos da corrente elétrica. Surgiu muitas e muitas perguntas sobre o que estava acontecendo, por que assim, por exemplo, uma lâmpada acendia. No caso, eu também levei uma lâmpada e acendi. Então, é a ideia do efeito do magnetismo. Muitos ali trabalham com elétrica de carro. Tinha um menino lá que trabalhava com uma parte de elétrica de carro, então ele já indagou o que estava acontecendo, o que era o terra, o que era o positivo, o que era o negativo. Surgiram várias perguntas nessa faixa. Outros já queriam saber sobre choque elétrico, o que acontecia. Então surgiu várias perguntas. Eu notei que a aula ficou interessante para o pessoal. Após esse trecho, teve uma discussão grande sobre os efeitos. A parte dos efeitos eu acho que ficou bem entendida. Isso eu tirei com base a discussão com os alunos. Depois disso, eu voltei a trabalhar a lista de exercícios que o professor está trabalhando, com a parte de corrente elétrica e o conceito mais conceitual sobre a corrente média, ou seja, fluxo de carga por tempo. Acabei com 2 exercícios ali com eles e ficou essa ideia. Para avaliar se realmente o pessoal entendeu a analogia da corrente elétrica, eu acho que eu teria que fazer perguntas escritas mesmo, para que eles colocassem no papel o que eles pensassem, ou fazer uma nova discussão, indagando eles se eles pedindo meio que para explicar o que eles tinham aprendido, o que era corrente elétrica para eles, e citar alguns casos. Eu acho que essa seria uma boa abordagem para ver se surtiu efeito ou não. Ok? Então um abraço a todos. Fica aí meu relato de uma aula com corrente elétrica e experimentos.